Bom, algumas falas se repetem, infelizmente se repetem, né? Então, sobre Sabesp, vereador Ricardo, o que eles nos falaram em audiência pública, não podem avançar por conta do Ministério Público, mas na mesma audiência pública, a secretária de Habitação, a Camila, fala para eles, como que eu vou regularizar bairros em Mariporã que precisam ser regularizados sem a água? Então isso não faz sentido, né? A Sabesp fala que não pode avançar porque é bairro irregular. Em Mariporã, a maioria dos loteamentos são irregulares. Só que em contrapartida, a própria secretária fala para eles, ó, não tem como eu avançar sem água instalada. Então, provavelmente a Sabesp está errada. Uma questão, aí, vereador Nil, vai ao encontro que o senhor propõe. Quem sabe nós, vereadores, estejamos... a gente tenha uma ação que, quem sabe, esteja errada. De forma individual, a gente está agindo, e todos estão agindo, já há um tempo. Alguns que já são aqui mais antigos de casa, e nós que chegamos agora. Vou dar exemplo prático. Da Electro, lá no meu bairro no Apolinário, lá tá, acho que tem até lobisomem, lá está uma escuridão total. Né, tem um monte de lâmpada apagada, e os moradores adoram, esse é vereador e tudo apagado. Eu nem vou fazer o ofício. O ofício é um papel a mais que eu vou fazer sabendo que, se Deus quiser, o parque de iluminação pública vem para a prefeitura. Né, a prefeitura já fez as licitações, daqui a pouco vai ter uma empresa e vai ser muito mais fácil qualquer morador resolver isso. Se Deus quiser um 0800, arrume essa lâmpada. Então, com a Electro, eu acho que é um ponto que Mariporã e essa gestão já avançou. Se Deus quiser, eu quero ter certeza disso daqui a alguns meses. Sobre a Sabesp, você falou da encosta da Cantareira, vereador Nil. Eu estive lá também, tem um amigo que mora lá. Essa situação é real. Para alguns, chega um caminhão-pipa. Para um morador que eu conheci de lá, se eu não me engano, ele tem 2 filhos, desempregado, e ele veio aqui, porque ele é um cidadão e deve fazer um requerimento solicitando água. Ele entrou na fila daqueles que não têm. Ó a dificuldade. Alguns têm Sabesp, outros têm caminhão-pipa e outros não têm. E os que não têm, como é que faz, né? Tem amigo meu que já lá deu banho no filho com pano molhado. Isso aqui é em Mariporã. Não é numa cidade sem água, é aqui. Então a abordagem com a Sabesp tem que ser, quem sabe, outra. Numa nova reunião, quem sabe. O Rodrigo é muito solícito, ele trabalha aqui em Mariporã. Precisa fazer a ETA lá, né? Para expandir mais água. Estação de tratamento de água. Tá bom, mas isso vai ser feito quando? Pelo contrato. Vamos pelo contrato, então. Está previsto para 2020. Já falei aqui, eu nem vereador vou ser mais. Em 2020 é o último ano do mandato. Para expandir, para a encosta da Cantareira, regiões do Mato Dentro, quem sabe lá no São Vicente, que está do lado. E assim, então a gente tem que pensar junto com todo mundo, eu acho. Porque como que financia isso, então? Sabe o que eu pedi para o Rodrigo em relação a alguns bairros? Quero saber quanto custa. Quanto custa aquelas bombas Bluster, não sei o nome daquela bomba? Quanto custa isso? Qual que é o tamanho disso? E como que a gente faz isso, para financiar isso? Senão, estou para dizer para vocês de forma tranquila. Nós não vamos dar nenhum passo em relação à água. Termina o mandato do mesmo jeito. Com alguns favores pontuais. Eu sou amigo de um deputado que tem uma força lá e expandi tal bairro. E eu, como vereador, sou bonzão, expandi para tal bairro. Porque eu tenho contatos. Mas isso não é justo. Porque a gente está falando de uma cidade inteira, não de uma pessoa ou de outra. Não é verdade? Então, sobre essa Sabesp, aí vale a pena. Esse dia eu estava falando com o vereador Ricardo. Acho que esse ano está bem propício para nós. Eu que cheguei ano passado para tentar aprender alguma coisa. Esse ano acho que a gente está mais calmo em relação. Aprendemos muita coisa, agora é hora de executar. O vereador Ricardo sempre bate numa tecla, uma tecla interessante. Ele fala da questão de calçadas, da questão do morador, das suas responsabilidades também. Mas vale a pena para nós, igual o vereador Ricardo está pensando em quê? Tem pessoas em Mariporã que não se negam a pagar a água. Sabe, esses que estão recebendo de caminhão-pipa, inclusive. O Rodrigo fala, não podemos fornecer água de caminhão-pipa paga porque a Sabesp não faz isso. Tá? Então a conta não fecha. Então precisa juntar um pensamento do vereador Ricardo com o responsável da Sabesp. Às vezes não é nem mais o Rodrigo, com todo respeito ao Rodrigo. Quem sabe tem que ser uma outra pessoa, que tem um poder maior de decisão. E a gente aí precisa envolver os atores, executivo, todo mundo, secretário de habitação, de obras. São exemplos. Vale a pena, vereadores,
muito a gente se encontrar mais. E é difícil, eu reconheço pela minha própria vida. Como está difícil a agenda, né? Como que não diminui nunca, ele só vai aumentando. E você vai se atrasando para tanto compromisso. Mas vale a pena a gente se encontrar e levar muito a sério cada assunto. Infelizmente, pode acontecer, a gente ter um diagnóstico e falar, a gente não consegue. Por conta de um contrato, por conta de uma situação. É difícil. Mas pelo menos a gente tem um diagnóstico. Senão a gente vai ficar aqui mais 3 anos falando da água que não chega em tal lugar. Mas isso é a Sabesp. Há outras situações que são oportunidades. E, de novo, assim, eu vou falar um pouquinho hoje do vereador Ricardo e do vereador Ricardo também, porque são 2 presidentes de comissões aqui. Um de saúde e um de obras. Como já conversamos pessoalmente, mas agora dando um pouco mais um ar público a tudo isso, por exemplo, o vereador Ricardo Vieira, presidente da Comissão de Saúde, é chegada a hora da gente sentar com o executivo, de uma forma formal, não individual mais. Não é para atacar nesse nada disso. É buscarmos algumas situações melhores. Por exemplo, o Hospital Nossa Senhora de Desterro, por informações, melhorou a qualidade do serviço, o atendimento, visto que era antes. Pô, que legal. Avançou um pouco. Não é o ideal, não é o que, quem sabe, a cidade sonha, mas já avançou bastante. Mas ainda assim a gente tem um problema lá com o Ângelo Gabriel, que nós todos, é por isso que fomos eleitos, devemos discutir. Será que tem algum caminho? Uma coisa que era bem legal, que eu falei há um tempo passado, era a questão de SEAME. Mesmo o vereador Ricardo me convidou para conhecer o deputado dele, juntamente com o vereador Toé na época. Foi muito legal a experiência. Mas, para agora, há uma dificuldade. A AME vai ser legal, sabe quando? Quando tivermos o governador desse ano, quem sabe? Elegemos um governador. Qual que é a nossa causa? Governador, por favor, coloque no PPA do Estado, no plano plurianual. Aí, a médio prazo, vamos ter um hospital lá. Mas a médio prazo. E a curto prazo, o que será que dá mediante o nosso orçamento? Valerá a pena nós, vereadores, com calma, nas suas agendas possíveis, chamar a Grazi, que é secretária de saúde, sim, outras pessoas que têm até muito mais conhecimento que eu, por exemplo, sobre saúde mesmo, eu não quero nem me equiparar, secretário, pelo amor de Deus. Mas é bater esse papo. Quem sabe a população espere isso de nós, ou esteja esperando exatamente isso de nós. Que a gente consiga fazer reuniões públicas aqui, quem sabe, 7 horas da noite, para não ter aquela desculpa que era de dia. Não, vamos fazer à noite, vamos fazer 7 horas. E ver quem vem. E se ninguém vir, vem nós. E a gente avança. Para buscar sim, para buscar não. Porque quem sabe a gente não perca tanto tempo, né, falando das mesmas coisas de forma contínua. Da mesma forma, eu falo uma questão que é uma oportunidade. Salvo engano, todas as cidades do Brasil precisam fazer seu plano de mobilidade urbana até 2019. Eu sei que o Coronel Inácio já tem uma parceria com a Universidade lá de Bragança. Inclusive, isso foi aprovado por nós, aqui da Câmara, o ano passado. E a gente precisa saber do Coronel Inácio. E você vê, ó, já vale uma nova reunião. Que aí, quem sabe, o vereador Ricardo deva convocá-lo. Coronel Inácio, vamos parar só um pouquinho com a segurança e vamos falar sobre a mobilidade urbana. Porque valerá muito a pena para nós, vereadores, o ano que vem, um ano ainda para frente, a gente tem esse estudo com a gente. Sabe por quê? Porque nós seremos os responsáveis, por exemplo, a aprovar o próximo contrato de transporte público na cidade, né? E vai ser muito triste para nós chegarmos ali nas vésperas, meio com pressa, e termos que falar sim ou não numa coisa que a gente não conseguiu estudar mais profundamente. Então, são situações, eu já falei com o vereador Ricardo, também já falei com o vereador Ricardo Vieira também. Em algum momento, com certeza, e eu também lembro que eu sou membro de comissões também, eu também tenho obrigações nisso. Não estou indo para cobrar dos vereadores Ricardos, eu estou indo para juntos fazermos algo, ou pensarmos sobre algo. E eu acho que essa é a nossa grande oportunidade, vereador Nil, desse entendimento. Sobre a Sabesp, vamos chamar. Pode ser que o diagnóstico seja terrível. Lá só fica pronto em 2020. Para concluir, vereador. Obrigado, presidente. E nós não vamos avançar. E vai continuar com o caminhão-pipa. E se isso acontecer, na pior das hipóteses, como eu tenho dito com o vereador Ricardo Barbosa, a gente deve estudar como deve ser feito caminhão-pipa. Sabe por quê? Rapidinho, presidente. Esses dias eu estava na casa de uma amiga, chegou lá o caminhão para entregar água. Para uma casa. Não entregou para o bairro. Voltou só 2 dias depois.
faltou regramento. Em relação ao caminhão-pipa, ainda falta algo, e aí, estou falando no caráter municipal. Pode ser melhor feito esse serviço, mesmo que seja de caminhão-pipa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores.